Olá, queridos, eu estou muito feliz de estar de volta aqui com os nossos estudos. Ainda não é pelo Zoom, ainda não vamos poder nos encontrar para que nós possamos discutir juntos, porque como eu falei para vocês, eu estava num processo de mudança e num processo de adaptação à minha nova casa. E como agora eu estou trabalhando muito, porque agora eu trabalho num colégio interno, a minha rotina é muito puxada. Nem sempre eu consigo, se eu pudesse marcar com vocês um dia, com certeza em algum momento eu ia acabar falhando. Então eu estou precisando me organizar aqui para a gente voltar para os nossos encontros via Zoom. Enquanto isso não acontece, nós não podemos ficar sem estudo. E por isso, nossos estudos vão acontecer aqui pelo YouTube e a gente vai poder assistir quantas e quantas vezes quiser. E aí eu decidi que nós vamos estudar o livro Mente, Caráter e Personalidade da Serva do Senhor, da senhora Ellen White, e o volume 1. E se Deus quiser, nós chegaremos ao volume 2. E assim, serão muitas semanas, porque afinal são 2 livros, e são muitas e muitas semanas à frente, muitos e muitos estudos à frente, e eu tenho um motivo para ter resolvido escolher estudar esse livro aqui com vocês. É necessário que nós cuidemos da nossa saúde mental, isso nos ajuda muito no nossa evolução espiritual. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi após assistir a uma palestra da irmã Maísa, em que ela fala em 2 partes sobre mente, caráter e personalidade, e aquilo me tocou profundamente. E resolvi que vou compartilhar com vocês o mente, caráter e personalidade. Já estou aqui com o capítulo 1 e nós vamos juntos comentar. Eu vou ler algumas partes e comentar com vocês e a gente vai aprendendo juntos. É claro que nós não podemos iniciar sem uma oração. Então, feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Querido e maravilhoso Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque os estudos do Ministério A Voz do Santuário estão de volta. E isso aqui, esse ministério é para a tua honra e para a tua glória. Ó Senhor, que eu me cale, que seja o teu Santo Espírito a falar. Eu seja tão somente um instrumento e todos aqueles que tenham contato com esses estudos possam ser mexidos pelo teu Santo Espírito. Que eles possam ter a sede de mudança, Senhor, que eles só podem conseguir diante de Ti. Fica conosco nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. O primeiro capítulo diz, que é o nosso estudo de hoje, fala sobre a seção Estudo da Mente, a primeira seção do livro, e o capítulo é a sua importância. Qual que é a importância do estudo da mente? A mais bela obra é a mente humana. A irmã White fala que tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Afinal, penso eu, que esse é o computador mais perfeito que existe. E a gente não costuma usar muito a capacidade total dele, mas ele foi um computador, entre aspas, é claro, criado por Deus com o propósito de que nós desenvolvamos completamente o nosso intelecto. E que maravilhas nós podemos encontrar nas mentes humanas. E se nós nos ocuparmos em estudar acerca da nossa mente, como será a nossa evolução espiritual? Bem, ela também diz que não é necessário que nós conheçamos as leis que governam a mente e o corpo. Olha só o que ela diz. É dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Então, que maravilha é que nós possamos ter o privilégio de estudar o nosso corpo, a nossa composição mental, a nossa composição física, que nós possamos, dessa maneira, entender que as leis que Deus criou para a nossa saúde integral são necessárias e são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela e as leis pelas quais são eles regidos. Então, precisamos, como uma obrigação diante de Deus e como um ato de amor por nós mesmos, estudar essas leis. E nós devemos compreender qual que é a influência da mente sobre o corpo. Aliás, se você for estudar algumas coisas sobre a música e como a música funciona no nosso corpo, vai começar pela mente, como que isso vai influenciar todo o nosso corpo. E daí é só um exemplo.
Mas se a gente conseguir compreender o poder que a mente tem sobre o corpo, então já temos um passo aí, um caminho a seguir para que a gente possa crescer na nossa caminhada, né, enquanto cristãos. É necessário que eduquemos e disciplinemos a mente. Nós não podemos alcançar a mente de Deus, a menos que nós coloquemos em uso todos os poderes. Nós precisamos cultivar os nossos talentos com perseverante fervor, porque o Senhor nos abençoou com faculdades intelectuais e que Ele quer que nós melhoremos essas faculdades intelectuais. É nosso dever diante de Deus fazer com que essas capacidades alcancem altíssimos níveis, afinal, é para a honra e glória do Senhor que a nossa intelectualidade deve ser desenvolvida. Porque imagina que grande exemplo estaremos dando ao mundo se nós demonstrarmos aquilo que o Senhor Deus pode fazer em nossa mente, por meio do nosso intelecto. É para a honra e glória do nome do Senhor. Primeiramente para a honra e glória do nome do Senhor. Olha só, as faculdades mentais se fortalecerão e desenvolverão se vos puserdes a trabalhar no temor do Senhor. Que maravilha! Se nós nos esforçarmos, se nós fizermos a nossa parte, as nossas faculdades mentais se tornarão fortes e precisamos estar buscando essa melhoria com estudo, meditação, observação e fervorosa oração. Então nós temos todas as ferramentas, Deus nos deu todas as ferramentas para que nós possamos evoluir na nossa intelectualidade, na nossa capacidade mental, no nosso caráter, no nosso desenvolvimento como um todo, holisticamente falando. Olha o que ela fala sobre a potencialidade da mente disciplinada. Cumpre exercer o domínio sobre si mesma. A mente vulgar, bem disciplinada, a mente das pessoas mais humildes, aquelas com pouco estudo, mas que sendo bem disciplinada vai realizar trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído e que os maiores talentos sem o domínio próprio. Sabe quem te dá o domínio próprio? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te dá o fruto do domínio próprio. Então, é diante de Deus, buscando a Deus em humilde oração, em estudo da sua palavra, principalmente, é que essa mente se desenvolverá para a honra e glória de Deus. Que maravilha que nós tenhamos essa noção. Nós não devemos, queridos, negligenciar aquilo que Deus nos colocou nas mãos. Satanás não pode ler a nossa mente, não pode. Ele não tem esse poder, Deus pode, mas Satanás não. Então imagina que extraordinário poder nós teríamos vindo de Deus se nós fôssemos cuidadosos com a nossa mente. Eu paro para pensar no quanto que nós temos deixado de lado, no quanto que nós temos perdido pela falta de cuidado necessária com a nossa mente e com o nosso corpo. A irmã White fala também que nós devemos tratar com as mentes humanas como uma obra suprema. O tempo dos pais, olha o que ela fala para os pais, o tempo dos pais é demasiado valioso para ser gasto na satisfação do apetite ou na perseguição das riquezas ou das modas. Pôs-lhe Deus nas mãos a preciosa mocidade, não somente para ser preparada para um lugar de responsabilidade nesta vida, mas para as cortes celestiais. Você é pai? Você é mãe? Olha só, Deus colocou nas mãos uma mente crua, uma mente que pode ser trabalhada. E você tem a responsabilidade diante de Deus de trabalhar a mente do seu filho, da sua filha, da melhor maneira possível. Tome as melhores decisões, as melhores escolhas para o bem do seu filho. Um dia Deus pedirá contas dele. Afinal, ele foi um empréstimo a você, do seu filho e da sua filha. Então cuide com responsabilidade.
Sabe qual é a outra pessoa ou as outras pessoas responsáveis pela mente dos mais novos? Os professores. Nessa hora eu me senti profundamente tocada, porque afinal eu sou professora e mais do que isso, eu sou professora na rede adventista, que é uma baita responsabilidade. Afinal, o gestor maior, o dono dessa escola é o próprio Deus. Ele é o meu chefe. Olha que responsabilidade que eu tenho. Olha que responsabilidade você que é professor tem diante de Deus com as mentes dos seus alunos. Você tem um privilégio diante de Deus, que é educar os seus alunos para a glória de Deus, para a eternidade. Olha o que ela fala. A utilidade do professor não depende, porém, tanto das aquisições intelectuais que possua, como da norma que ele tenha por objetivo. O verdadeiro professor não se contenta com pensamentos obtusos, espírito indolente ou memória inculta. Procura constantemente consecuções mais elevadas e melhores métodos. Sua vida de contínuo crescimento, no trabalho de um professor, nestas condições há uma frescura e poder vivificador que despertam e inspiram os seus discípulos. Evolua. Você, professor, precisa cuidar da sua mente. Você, professor, precisa evoluir o seu intelecto. Busque conhecimento, busque melhorar, busque crescer constantemente. Estude constantemente, mas cuidado com o que você estuda. O que você estuda deve ser afirmado na palavra do Senhor, porque a sua responsabilidade é de ser um pregador, um ministro do Evangelho em sala de aula, para que os seus alunos sejam discípulos, cresçam para a glória do nome do Senhor. Você percebe que eu repito isso muito? Para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor. É porque, queridos, nós estamos nessa terra, é para a glória do nome dele. Tudo que nós fazemos na vida precisa ser para a glória do nome dele. Nunca para a nossa própria glória, nunca para o nosso próprio eu. Nunca. Deus deve ser o alvo, Deus deve ser o maior propósito da nossa vida. Olha que extraordinário, eu vou dizer para você. Quando eu li essa parte acerca do professor, que maravilha, queridos. Olha que presente que Deus me deu, a possibilidade de ser professora e fazer o trabalho dele para ele. Isso é maravilhoso. Mas daí eu preciso cuidar também da minha mente. Eu também preciso, em primeiro lugar, buscar esse crescimento para que eu possa ser um espelho para os meus alunos, um exemplo para os meus alunos. Ele se esforçará, o professor vai se esforçar para alcançar a mais alta excelência mental e moral. Que tipo de professor você tem sido em sala de aula? Moralmente falando, mentalmente falando, espiritualmente falando. Olha só o que a irmã White nos diz. Conhecer-nos a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde. Você se aprecia? Você consegue entender da sua capacidade? Então você vai deixar que Deus te molde. E discipline a sua mente. E reconhecerá a origem da sua força, que é Deus. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará apenas para alcançar a mais alta norma possível da excelência física, mental e moral. Você está cuidando só da mente? Tem que cuidar do físico também. Está cuidando da mente, do espiritual, mas não está cuidando do físico? Você tem que cuidar do seu físico. É os três. Você precisa cuidar do seu corpo como um todo, de tudo que te compõe. Você precisa cuidar. No preparo da mocidade, ou seja, dos seus alunos, não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Você precisa ser temente a Deus. Você precisa ser fiel a Deus, aos princípios e valores que Deus espera que você tenha. Que necessário. Não podemos ter em nossas salas de aulas, enquanto escola adventista, professores que estejam em baixa norma diante de Deus. Não podemos.
Precisamos de professores que estão buscando, que reconhecem as suas falhas, que reconhecem os seus defeitos, que sabem onde devem melhorar e que procuram diante de Deus essa melhora. Porque a responsabilidade dele está, antes de mais nada, com os seus alunos. Esses alunos um dia sairão dessa escola e terão em mente o professor que tiveram e para onde esse professor os guiou, para o alto. Esse professor vai preparar para a eternidade. Estudai este maravilhoso processo. Que processo? O processo ali da primeiro a erva e depois a espiga, que você vai ler ali em Marcos 4, 28. E se nós desenvolvermos a mente ao máximo da nossa capacidade, havemos de continuar através da eternidade a estudar os caminhos e as obras de Deus e conhecer mais e mais a seu respeito. Eu vou dizer um negócio para você. Se você não gosta de estudar acerca desses assuntos aqui, você não gostará de estar na eternidade, porque nós passaremos a eternidade estudando sobre isso. Então você precisa começar a se preparar desde já. Você precisa começar a buscar o estudo sobre isso desde já e gostar. Porque, queridos, nós vamos passar a eternidade estudando sobre isso. Olha que maravilha. E olha o tanto que se tem para aprender acerca desse assunto. Entenda um pouco acerca da ciência do cristianismo e a mente. Muitas vezes devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitados, a fim de que a pessoa se torne discípula na escola de Cristo. O coração deve ser educado a afirmar-se em Deus. Velhos e novos precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. Cumpre-lhes aprender a olhar para o alto, os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devem ser compreendidos em sua relação para com a vida diária. Todo ato, toda palavra, todo o pensamento deve estar em harmonia com esses princípios. Sabe, queridos, às vezes você passou por escolas que te ensinaram, e eu não falo escolas só ambiente escolar, mas todo o processo educacional que você teve, e te ensinaram o caminho oposto daquilo que Deus espera que nós aprendamos, enquanto criaturas suas. E se nós quisermos nos tornarmos discípulos de Cristo, será necessário que nós abramos, que nós deixemos de lado esses ensinos que nós aprendemos, que são desnecessários. Vide um exemplo, a teoria da evolução. Um assunto completamente desnecessário porque é uma mentira, já que você sabe que você veio das mãos de um Deus Criador. E se você veio das mãos de um Deus Criador, você vai ter que aprender acerca da criação, do processo da criação. Afinal, esse é o verdadeiro conhecimento, essa é a verdadeira ciência da criação. Então, vai haver estudos que você vai precisar abrir mão, que vieram de filosofias e pensamentos humanos totalmente deturpados e que agora é hora de você deixar tudo isso para lá e começar a se firmar nos princípios celestiais. E isso será, de fato, obter o verdadeiro conhecimento. É muito melhor nós estarmos bem diante de Deus do que diante dos homens. Para os homens, esse conhecimento todo científico e tudo mais é o que é de mais incrível, né? Representa inclusive o pináculo da intelectualidade. Mas nós sabemos a verdade. É tolice o conhecimento de muitos homens que se dizem estudados, mas aqueles que se firmam no conhecimento que vem de Deus são aqueles que verdadeiramente possuem conhecimento. Que coisa bonita, né? Nós teremos progresso, apenas mediante conflito. Olha só o que ela diz assim, acerca disso. Só podem fazer progresso por meio de lutas, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levem a alma à dúvida e ao pecado. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal. E mais à frente nós vamos saber acerca dessas tendências hereditárias, tá bom?
É importante, inclusive, nós sabermos acerca disso, que isso vai nos ajudar muito no nosso processo de crescimento espiritual. É por isso, queridos, que o Espírito de Profecia está nos dizendo que as tendências hereditárias, elas devem ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade, mas ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a alcançar. E o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não o pode apreciar. As batalhas que nós enfrentamos e vencemos pelo poder de Jesus é que nos faz crescer, é que nos transforma constantemente. É por causa dessas batalhas que nós somos vitoriosos. Afinal, o que venceríamos então se não houvessem as batalhas? Fica aí para a gente pensar um pouco. Louvemos o nome do Senhor pelas batalhas que nós enfrentamos. E o dever de todo cristão é o de desenvolver a mente. O dever de todo cristão é adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Não. Nós precisamos ser organizados, nós precisamos administrar o nosso tempo. Às vezes nós enrolamos para fazer as nossas atividades e vamos perdendo tempo de vida pela falta de organização. E a mente cristã precisa ser organizada, a mente cristã precisa ser ágil, hábil. Eu não vou ler todo esse texto aqui para você, porque é exatamente disso que se trata, e hoje eu estou te adiantando. Nós precisamos desenvolver da melhor maneira possível bons hábitos de trabalho. Sabe quando você perde muito tempo por aí ao sair da cama pela manhã, ou vai limpando a sua casa e para mexer no celular, quando você viu já passou 30 minutos e você enrolou o trabalho? Isso é sinal de uma mente que precisa ser educada. E nós precisamos, de fato, focarmos naquilo que é necessário, uma mente organizada. Organizar os nossos esforços, os nossos trabalhos, administrar bem o nosso tempo. Quem dera se nos momentos em que nós estamos na fila de alguma coisa, esperando alguma coisa, nós estivéssemos ali empreendendo o nosso tempo numa leitura que nos agregue intelectualmente e espiritualmente. Esse é um conselho do Espírito de Profecia para nós. Nós precisamos disciplinar cada faculdade da mente e do corpo. Precisamos fazer exercícios físicos, nós precisamos nos cuidar com afeto, com carinho, com responsabilidade, com zelo, com respeito, porque, queridos, é o templo do Senhor. E o templo do Senhor precisa ser cuidado. Deus nos deu um cérebro que precisa ser exercitado. Deus nos deu um corpo que precisa ser exercitado. Olha o que ela diz. Devemos fazer tudo quanto pudermos para fortalecer essas faculdades, pois Deus se agrada de que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores seus. Sabe por que Deus quer tanto que você cuide da sua saúde física? Ele precisa do seu vigor, da sua energia para pregar o Evangelho. E Ele pede isso de você. Então não administre mal o seu tempo, não administre mal o seu corpo, não administre mal a sua mente. É uma responsabilidade diante de Deus e uma responsabilidade diante das 3 mensagens angélicas que precisam ser pregadas. E rápido. A mente cultivada mede o homem. Nunca penseis que já aprendeste o suficiente e que podeis afrouxar agora vossos esforços. Não. O espírito cultivado é a medida do homem. Vossa educação deve continuar através da vida inteira. Deveis aprender todos os dias e pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Não seja preguiçoso para o aprender. Não seja preguiçoso para o buscar conhecimento. Conhecimento nunca é o suficiente. A gente sempre precisa buscar mais e mais e mais. Você sabe que você vai passar a eternidade estudando sobre um assunto. Imagina a quantidade de coisa que tem para se aprender sobre isso.
Então você acha mesmo que no seu pequenino tempo de vida você já aprendeu o suficiente? Com toda certeza não. Nós precisamos adquirir conhecimento e cultura mental. Olha como que Deus se importa conosco a ponto de nos tornar intelectualmente astutos, intelectualmente necessários. Como eu disse, é para a honra e glória do nome de Deus. Eu conheci muitos cristãos, e eu vou dizer isso para vocês, que negligenciaram os estudos porque acreditam sinceramente que não é necessário. Mas a verdade é que é sim. Deus, ele é aquele que nos concede conhecimento sobre todas as coisas. Um médico não cura um paciente porque ele é o detentor do conhecimento, mas porque Deus deu a ele o conhecimento. Eu não ensino aos meus alunos a língua materna porque eu sou a fundadora da língua materna. Não, mas porque Deus criou. E Deus pede que nós desenvolvamos isso. Entende? Então é necessário que nós não nos cansemos de adquirir o conhecimento, porque olha o que diz, do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. Então, a sua condição financeira não é desculpa para que você não desenvolva o seu intelecto. A gente tem que aprender que o tempo precisa ser usado com sabedoria. Uma pessoa intelectualmente desenvolvida chama a atenção. E se nós, que somos cristãos, chamarmos a atenção pelos motivos certos, que grande influência Deus poderá exercer por meio de nós. As mentes compreensivas são de grande valor no trato dos enfermos. Grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requerem um tratamento brando. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Sabe, aquelas pessoas que têm sofrido com problemas como depressão, por exemplo, é necessário que elas tenham de nós a nossa simpatia, o nosso afeto, que sejamos compreensivos e pacientes. Isso será muito melhor remédio do que simplesmente chegar lá e tá aqui, toma aqui esse medicamento que você vai melhorar e ir embora. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E Cristo, você sabe, que trata com afeto todos aqueles que necessitam e que estão mentalmente atribulados. Ele espera o mesmo de nós. Compreender as mentes e a natureza humana ajudam na obra da salvação. Veja o que diz o Espírito de Profecia. Sede resolutos em vos tornardes úteis e eficientes como Deus o quer. Sede pontuais e fiéis em tudo quanto empreenderdes. Aproveitai toda oportunidade ao vosso alcance para fortalecer o intelecto. Seja o estudo de livros combinado com o útil trabalho manual. E assegurai-vos por esforço fiel, vigilância e oração, a sabedoria que é de cima. Isto vos dará educação completa. Assim podeis crescer no caráter e ter influência sobre outras mentes, habilitando-vos a conduzi-las nas veredas da justiça e santidade. É o que eu acabei de falar para você. Deus fará grandes obras por meio de nós, por meio da nossa influência, quando nós desenvolvermos por completo o nosso caráter a nível espiritual, a nível cultural. As pessoas prestarão atenção e elas quererão nos ouvir. E é nessa hora que Deus nos dará a oportunidade de falar da sua glória. Isso é maravilhoso. As faculdades cultivadas aumentam a demanda de nossos serviços. Ó, queridos, nós precisamos entender o nosso senso. A gente precisa ter o senso de responsabilidade diante do trabalho que o Senhor espera de nós.
É necessário que compreendamos a urgência da execução desse trabalho. Pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em maus costumes, ou pelo cultivo de todas as suas faculdades adquirir a capacidade de fazer muito melhor serviço. Serão procuradas em toda e qualquer parte, serão apreciadas por tudo de que são dignas. A escolha é sua. Ou você se apega aos seus maus costumes e deixa passar a oportunidade de trabalhar para o Senhor, ou você faz o esforço necessário para que Deus possa operar por meio de você. Deus precisa da nossa disposição. Com a nossa disposição, Ele fará o que precisa fazer. Basta que nós digamos sim e coloquemos as nossas mãos à obra. Comecemos a buscar o conhecimento que Deus espera que tenhamos. E então exerceremos grande influência sobre aqueles que se aproximarem de nós. E mais, as pessoas quererão se aproximar de nós. Olha que maravilha, para encerrar, olha o que a irmã White fala. Podemos atingir quase a excelência dos anjos. O Senhor deu ao homem capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Ó queridos, Deus nos assegurou a capacidade de crescimento porque Ele espera que nós cresçamos. Ele espera que nós estejamos dispostos a que Ele nos transforme em seus instrumentos. Jesus era inteligentíssimo, é claro. Você imagina com 12 anos de idade ele dá aula aos senhores do templo, aos mestres da lei? Jesus estudava, Jesus obtinha conhecimento e ele precisou, ele não nasceu sabendo, ele nasceu humano como nós, então ele precisou desenvolver e ele constantemente estudava e buscava conhecimento do alto e ele era sábio. E mais, ele conhecia todos os costumes culturais à sua volta, a ponto de falar com essas pessoas por parábolas, que essas pessoas, usando alegorias que essas pessoas entendiam. Então, obter conhecimento cultural também é importante. Às vezes a gente tem certo preconceito e não estudamos isso ou aquilo porque temos receio de que isso talvez fira aquilo que Deus espera que estudemos, mas não. Sabe, queridos, se você olhar em volta, se nós olharmos em volta de nós perceberemos aí uma cultura empobrecida que degenera o cérebro e o caráter, o intelecto vai por água abaixo. E aqueles que são tementes a Deus se privam de produzir verdadeira cultura que enobreça o caráter. Não é à toa que há tanto sendo perdido por aí. Mas que Deus nos capacite e que a nossa mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo. E cresçamos para a honra e glória do nome do Senhor. Vejo você na próxima segunda-feira, em que a gente vai estudar o 2º capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Um grande beijo para vocês e até a próxima!